você passou a diminuir, sabe, diminuir a importância daquilo. Se eu estou sempre brigando com a minha mãe, talvez porque sejamos iguais, né? Acontece isso, às vezes você briga com o outro, aqueles com que você mais discute, é porque são iguais a você. O defeito que você vê no outro é o defeito que você tem, é aquilo que irrita você, né? É aquilo que você faz. Então, se eu estou brigando muito com uma determinada pessoa, eu dei aqui o exemplo da mãe, mas pode ser o pai, o irmão, o primo, seja lá quem for, é para parar e pensar por quê? É porque eu sou igual a ele? É porque eu estou agindo da mesma forma? Ou se Deus me deu essa oportunidade de conviver com essa pessoa porque eu tenho algo a aprender. Então, se eu sei mais, se eu estou estudando, se eu quero me modificar, sou eu que tenho que dar o passo atrás, né? A gente deve adotar uma frase na vida que é: eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. Porque às vezes a gente fica numa picuinha com os outros porque a gente quer ter razão. No final, a gente nem sabe mais porque que a gente estava discutindo, mas é porque você quer ganhar no final, né? Então, se é um debate, se é uma coisa, você vai arrumando motivo, não para aquilo, mas porque você quer razão. Ter razão. Não queira ter razão, queira ser feliz, queira espalhar essa sintonia de paz, de amor, que ela é possível. Não é porque a gente está num planeta de provas e expiações que estamos vivendo no inferno. Temos que viver na angústia, só coisas ruins, só paixões, só vícios, só violência. Nada disso. De acordo com a sintonia e como eu me coloco, o que eu jogo, né? Se eu estou jogando carvão em camisa branca, eu vou ficar sujo. Mas se eu estou jogando flor, se eu estou espalhando flores pelo meu caminho, por que não receber flores? É possível, meus irmãos. Agora, isso depende de uma firme vontade e da compreensão desse poder superior, dessa harmonia do universo. Eu sou um grão de areia, muito, muito menor que um grão de areia no infinito. Mas eu faço parte disso e eu estou aqui porque Deus espera alguma coisa de mim. Olha como eu sou importante. Deus espera alguma coisa e não é para ficar brigando por causa de camisa, por causa de, seja o que for, uma camisa que não está bem passada, estragou a roupa nova que comprou, né? O filho que ia fazer um teatro no colégio rasgou a calça para ficar mais parecido com o personagem, aí a mãe, aquilo cai, o mundo cai porque ela gastou um dinheirão para comprar aquela calça e o garoto vai lá e rasga a calça. Então, vejam como os problemas diminuem. Eles ficam do tamanho que eles são, pequenos, em relação à grandeza, né? Então, nós falamos de entrega, nós falamos de confiança em Deus e nesse poder, né? E nessa harmonia. Agora, quando a gente faz esse mergulho dentro da gente, para se reconhecer e para ver se a gente mente, para ser honesto nas nossas paixões e nos nossos vícios, se a gente fala aquela mentirinha que a gente acha que não tem problema, porque a gente separa, tem mentira que pode, que é mentira para não piorar as coisas, né? A mãe que esconde do pai alguma coisa para o pai não brigar com o filho. Existem 1000 mentiras que a gente acha que são válidas porque estão de acordo com o nosso interesse. Agora, se o outro fizesse a mesma coisa, já é um absurdo. Mas mentir não é certo em hora nenhuma. Então, se eu estou atenta, se eu estou presente na minha vida, né? Eu estou presente na minha vida, porque por mais óbvio que isso pareça, não é óbvio. Às vezes a gente não está presente na nossa vida, a gente se envolve nas coisas do dia a dia, na rotina, vai fazendo, e não está presente, não está vendo o que está fazendo. Não está atento para isso. Agora, se eu estou atento e vejo, olha, eu menti, isso não é legal. Aí entra uma outra parte que nos é importante, reparar o nosso erro. Se conhecer, se identificar, melhorar, mas também reparar o erro e aquilo que a gente possa ter feito de mal, de ruim ao outro. Se eu mentir, vou buscar, não é se eu tiver a oportunidade, vou buscar a oportunidade de desfazer o que eu fiz. Vou procurar a oportunidade de reparar. O arrependimento é o início do caminho inverso que a gente tem que fazer. É o primeiro passo, não é o passo final. Eu me arrependi, eu já me considero, já sei que eu sou assim, então está tudo certo. Não, tem todo o outro lado do que eu tenho que fazer para reparar.
com o outro, né, isso que eu fiz. Isso é muito verdadeiro, isso é muito importante, que a gente aprenda a fazer isso, que a gente aprenda a estar presente, a se analisar todos os dias e procure ser melhor. Nós temos, a tecnologia, né, nos proporciona tantas coisas boas, mas o seu uso é que faz a gente... O uso que a gente faz dessas coisas é que estraga, né, de repente. Então, se eu tenho a oportunidade, às vezes não estou perto da pessoa para reparar, mas se eu tenho vergonha de admitir olho no olho, pega o telefone, admite por telefone, manda um e-mail, usem as redes sociais, né, que a gente usa para fazer, às vezes, mal, às vezes para mostrar que é uma coisa que não é. Vamos usar para ser verdadeiros. E o outro não vai me odiar para sempre porque eu admiti. Ele vai perceber que eu sou um ser humano. Essa correria, essa globalização, tudo isso nos tornou um pouco insensíveis, nos tornou um pouco indiferentes, mas indiferentes no sentido, não da indiferença relativa de que eu estava colocando aqui, de quando a gente tem um ponto de vista diferente, a gente consegue ver as coisas, diminui o valor dos problemas, de uma certa forma isso pode parecer uma indiferença, não é uma indiferença. Você apenas está lidando com a coisa de outra forma. Agora, a indiferença que a gente vê que campeia por aí é que tanto faz, né? Se eu me dou bem com você, se eu não me dou bem com você hoje, eu desligo, te tiro do meu Orkut, boto que eu estou indisponível, te tiro, sei lá, do MSN e você não existe mais, acabou. Eu elimino a pessoa, né? E assim eu elimino as pessoas nas minhas relações, as que estão ao vivo. Se não me interessa, eu não olho para você. Não é assim que a coisa funciona, né? E algumas vezes, uns 15 dias atrás, eu escutei uma coisa que eu escutei de forma diferente. Até aquilo que a gente já sabe, quando a gente está aberto, a gente vê de forma diferente. A palavra suportar. Suportai-vos uns aos outros. Isso tem uma conotação, tinha para mim, pelo menos, negativa. Aquela conotação de tolerar. Mas não é isso. Nós devemos nos suportar no sentido de ser o suporte. Olha como muda completamente o foco. Nós estamos aqui para nos suportarmos, para um ser o suporte do outro. Então eu não posso eliminar as pessoas, eu não posso cortar as pessoas, né? Eu preciso ser o suporte do outro, porque eu gostaria de que as pessoas me acolhessem. Vamos trocar a palavra suportar por acolher. Tivesse comigo, a gente não precisa ter um amigo que está com a gente sempre do nosso lado, um companheiro, um marido, a esposa. A gente precisa. Então, nós também temos que ser o suporte dos outros. Nós temos que usar a nossa inteligência, para isso nós a temos, né? A gente precisa usar os nossos valores e as nossas virtudes para o bem, meus irmãos. E isso é um papo que ficou assim indiferente. Quanta gente fala de amor, quanta gente fala de valores, de caráter, mas é vazio, é um discurso vazio. É um discurso que não vem acompanhado da sintonia. É um discurso que não vem acompanhado da ação. Porque quando você tem a ação, você emite, né? Você emite esse fluido. E aí, isso é verdadeiro. Por isso a gente deve viver, como disse a Coralina, né? Verdadeiramente, intensamente. A gente tem que se colocar nas situações. Não pode ter discurso vazio. Aquele discurso que você fala porque você sempre ouviu falar e foi embora. Você só modifica a sua vida quando você realmente coloca no seu coração. Quando o seu coração é atingido em cheio por essa verdade, por todas essas verdades. E por muitas outras que vocês irão encontrar. Né? Como essa que eu falei, uma simples palavra. Mudou o sentido total, mudou meu ponto de vista sobre essa palavra. E muitas outras. Nós temos que cultivar esse sentimento de gratidão, o sentimento de se colocar à disposição. E até, isso é um texto, está em Mateus, mas isso até é da igreja, de outras igrejas, mas é verdadeiro, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Isso é uma verdade.
Eu tenho que buscar esses valores. O meu objetivo, a minha meta na minha vida deve ser, tem que ser, buscar esse reino de Deus, que não é deste mundo, como Jesus mandou a gente buscar. Essa tem que ser a minha meta. E tudo mais vai me ser acrescentado, sim, mas não vai ser o carrão que eu esperava, né? Não é o acréscimo, não é esse que o mundo nos ensinou a ver como necessidade. O acréscimo, vocês podem até ficar pasmos, até virar em coisas materiais. Se você se dedica, né, a ser melhor, as coisas vão acontecendo, mas aquilo que lhe é necessário, você tem. Né? O Senhor é meu pastor, nada te faltará. Olhai os lírios do campo, veja como eles são lindos, né? E não precisou de nada. Mas aqui no Evangelho, quando os Espíritos analisam, né, essa passagem dos lírios e pedi e obtereis, tem esse reverso da medalha que é a nossa prática, que é o nosso movimento. E estou agora também trocando pela palavra esforço. A esforço eu estou trocando por movimento. Por quê? Quando a gente fala esforço, o que vem na cabeça da gente? Um troço pesado, uma coisa que eu estou carregando. Né? Esforço, vou levantar um peso, vou levantar 20 quilos de peso, é um esforço. Então a gente carrega as nossas transformações como um esforço. Então vamos mudar essa palavra, né? A palavra é movimento. Então eu pedi e obtereis, batei e a porta vai se abrir. Mas ela não vai se abrir no momento que eu quero e da forma como eu quero. Ela vai se abrir como ela deve ser aberta, porque eu estou confiando no poder de Deus, na sabedoria de Deus. Eu faço o movimento, eu não posso estar parada, como o universo inteiro não está parado. Ninguém veio aqui para ficar de férias na praia, curtindo, tomando cerveja, churrascada. Essa é a vida ideal que às vezes a gente imagina, né? Mas não foi para isso que a gente veio aqui. Os espíritos todos trabalham incessantemente, encarnados ou desencarnados, trabalham incessantemente para o progresso e evolução do universo.